Muito bem, gente. Ó, nós dimos uma olhadinha na aula passada no período, ou melhor, nos gêneros literários. A gente viu o gênero dramático, gênero lírico e gênero épico, tá? Agora a gente vai dar uma olhadinha nas eras. Vamos começar com a era medieval, tá certo? E a primeira escola literária da era medieval é o trovadorismo. Então a gente vai tentar ser bem breve no trovadorismo, tá certo? A gente vai dar uma olhadinha nas cantigas, cantigas de amor e cantigas de amigo, e as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? Vamos dar uma olhadinha também um pouco no contexto histórico e, enfim, é isso. Bem, gente, vamos dar uma olhadinha então no conceito de trovadorismo. A palavra trovadorismo ela surgiu da palavra trobar, tá? Que é do provençal. Quer dizer criar, inventar, achar. É do provençal porque a ideia de trovadorismo surgiu, gente, lá no sul da França, século XI, tá certo? E era na região da Provença. Por isso que a palavra surgiu aí do provençal, tá bom? Então, já que trobar significa criar, inventar e achar, o trovador era nada mais, nada menos do que o poeta que criava suas composições, criava suas canções, tá certo? E aí eu quero que você entenda que o trovadorismo, essa classe, essas canções eram feitas para serem cantadas, tá certo? Acompanhadas de flautas, acompanhadas de violas, alaúdes, enfim, era feito para ser cantada mesmo, não era só para declamar, não era para falar, era para cantar literalmente, tá certo? O trovadorismo é o período que engloba a produção literária de Portugal durante seus primeiros séculos de existência, tá? Então, eu quero que você entenda, o trovadorismo surgiu lá no sul da França, tá? Na região da Provença, no século XI, mas a gente vai se apegar à parte de Portugal, tá? A origem de Portugal, os primeiros séculos de Portugal também tiveram seus trovadores. E aí, gente, nós estamos estudando a Idade Média, né? O sistema que estava instalado na Europa era o sistema feudalista, né? Era o feudalismo. Então a gente tem uma sociedade tremendamente estruturada. Você tem uma sociedade que era dividida entre o clero, que era a igreja, tá certo? A nobreza, que eram os senhores feudais, e a plebe, que eram os camponeses. Então, perceba, existia as classes muito bem divididas. E aí, gente, esse período da Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, tá? Ele perdurou durante alguns séculos na Europa, tá bom? Então, uma das características do trovadorismo é exatamente essa. É a questão da ideia de que a igreja estava ali no centro de tudo. Voltando aqui ao slide, no que se refere à poesia, a tônica, a parte mais importante eram as canções, tá certo? E suas modalidades, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Dentro da prosa, o que interessava mais eram as novelas de cavalaria. Então você tem, por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, é uma novela de cavalaria muito interessante, por sinal. Ok? Então a gente viu que o trovadorismo surgiu no sul da França, na região da Provença, tá? No século XI. Porém, em Portugal, ele tem início em 1189 ou 1198, ainda não tem uma data muito concreta, com a cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós. Esse camarada deu início ao trovadorismo com essa cantiga aí, cantiga da Ribeirinha, tá bom? Teve o seu fim, o seu término, esse período de trovadorismo teve o seu fim em 1418, né, com a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. Aqui já é humanismo, a gente vai olhar isso depois. Essa cantiga de Paio Soares, ela como foi feita para cantar, tá certo? Então veja que a musicalidade, os instrumentos estavam intimamente ligados nesse período do trovadorismo,
tá certo? Então, as coletâneas das cantigas do período do trovadorismo são chamadas de cancioneiros, tá? Anota isso aí. Os cancioneiros mais conhecidos são o cancioneiro da Biblioteca de Lisboa e o cancioneiro da Vaticana. Então, lembre-se que cancioneiro é a coletânea das cantigas do período do trovadorismo, tá bom? Então, continuando aqui. As principais características do trovadorismo: o homem religioso, porém sempre sofrendo tentações pelos prazeres do mundo. Então perceba, você tem um homem que é religioso, que busca a Deus, mas que vive sofrendo porque quer também aproveitar a vida, mas existe aí a fé que o interrompe de certa forma. O teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, nesse período do trovadorismo, isso é importante, anotem isso. O teocentrismo, tá certo? É uma das principais características. Profundo cristianismo, desejo, né, de estar servindo ao Senhor, ao Deus. Submissão à igreja, ao senhor feudal, é outra característica do trovadorismo. E nós temos ainda o sentimento acima da razão. Então, no trovadorismo, eram os sentimentos que falavam. Nós vamos ver no humanismo que o que importa é a razão do homem. Tá? Então, são duas classes do período da Idade Média, na era medieval, mas a gente vai ver o humanismo depois, tá certo? O trovadorismo estava dividido em dois gêneros bem diferentes, gente. O primeiro deles era o gênero lírico, que compreende as cantigas de amigo e as cantigas de amor. O gênero lírico, a gente estudou, é aquele gênero da emoção, do sentimento, sabe? Em que o eu lírico expressa tudo aquilo que está sentindo, tá certo? E o gênero satírico, aqui é um gênero mais debochento, é um gênero que vai falar mal mesmo das pessoas, tá certo? Então, o gênero satírico, ele tem dois tipos de cantigas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, tá? Cada cantiga dessa tem suas próprias características, a gente vai dar uma olhadinha nelas agora. Então, eu quero que você perceba esse mapa aqui, tá? Como estão organizadas as cantigas? Então, as cantigas, elas são divididas em duas. Cantigas líricas, que são divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo, tá? E as cantigas satíricas, que são divididas em de escárnio e de maldizer. A gente viu isso no slide anterior, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as características. Nas cantigas líricas, né, que estão divididas em cantigas de amigo e cantigas de amor, eu quero que você perceba a diferença que há de características entre os dois tipos de cantigas líricas. Primeiro, cantiga de amigo. Então, o eu lírico é feminino. Então, a voz que fala no poema é a voz de uma mulher, tá? Essa fala é feita de maneira indireta. É como se estivesse falando com um confidente, alguém que está ouvindo todas as lamentações dessa pessoa, desse eu lírico feminino. Há a presença de refrão, tá? Ou seja, há sempre uma repetição de uma expressão. O assunto, normalmente, é o lamento da moça, tá? Cujo amado está longe, foi embora, tá? E aí a menina fica se maldizendo, fica com saudade, falando, se lamentando porque o amado está distante. O ambiente é rural, tá? Se passa num período ou num lugar de sítio rural, né? E a linguagem é discreta. É uma linguagem mais simples, recatada, é uma linguagem mais, sabe, como é que eu posso dizer, mais rebuscada, tá? Nas cantigas de amor, tá, diferente das cantigas de amigo, o eu lírico é masculino, a maneira de falar, de conversar é direta, é como se o eu lírico falasse diretamente com a pessoa amada, tá? Nós não temos uma sequência ou uma repetição de refrão, não tem isso. O assunto é sempre o sofrimento por amor não correspondido. Perceba que lá o assunto, na cantiga de amigo, o assunto é o lamento da moça por alguém que está distante. Aqui não, aqui o assunto é o sofrimento por um amor que não foi correspondido. O ambiente agora é a corte, então não é qualquer lugar, é um lugar onde tem pessoas de posse, de poder, certo? A linguagem aqui é ousada, conquistadora. Ok? Você percebe então as diferenças entre os dois tipos de cantigas de amor e de amigo que fazem parte das cantigas líricas. Vamos para um exemplo aqui das cantigas de amor, tá?
Essa cantiga de amor de Afonso Fernandes mostra algumas características de incorrespondência amorosa. Perceba que o eu lírico aqui é masculino, tá? E ele fala para alguém da corte, diretamente. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Perceba como ele se lamenta para a pessoa amada e ela não pode corresponder a esse amor. Então, uma das características é essa, gente. O tema é um amor não correspondido. Há um lamento por um amor que não foi correspondido, tá bom? Então, o eu lírico aqui é masculino, falando para a sua amada, se lamentando porque ela não pode corresponder a esse amor. O outro poema é uma cantiga de amigo. Então perceba aqui algumas características. Lembre-se que as cantigas de amigo tem como característica o eu lírico, é feminino, tá? E nós temos então alguns refrões, algumas expressões que são repetidas. Então perceba aqui. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e o é? Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e o é? Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e o é? Então, eu quero que você entenda que aqui é uma menina falando do seu amado, tá certo? Que está distante, tá? Do seu amado. Eu quero que você perceba que quem escreveu foi Dom Diniz. É um autor masculino, no entanto, o eu lírico é feminino. Vamos partir então para as cantigas satíricas, certo? Eu já disse que as cantigas satíricas são aquelas que fazem críticas, que fazem deboche. Então perceba algumas características. Primeiro, existem dois tipos de cantigas satíricas. As cantigas de escárnio, tá? Olha as características. É uma escrita de forma indireta, são críticas de maneira indireta. Nós temos muita ambiguidade. O uso da ironia leve, não direta, não ofensiva, tá certo? E a intenção de brincadeira. Perceba como essas características são bem determinadas, né? Cantigas de escárnio, tá? As cantigas de maldizer, elas são diretas. Ou seja, as palavras são diretas para aquela pessoa que está sendo criticada, né? Não faz arrodeios, não são indiretas, como é a cantiga de escárnio. Então, sem equívocos, tá? Não há ambiguidade. Rapaz, e a fala é direta, não há equívocos na fala. São ofensivas, as palavras são ofensivas. O uso de palavras de baixo calão e xingamentos, palavrões, né? E a intenção é difamatória. Lá na cantiga de escárnio, você tem uma intenção de brincar, quer brincar com uma pessoa que você está, né, satirizando. Aqui não, nas de maldizer não, eles são ofensivas mesmo. O pessoal que fazia essas canções tinha a intenção de difamar a pessoa mesmo. Dê uma olhadinha em alguns exemplos aqui. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvo em seu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. A linguagem não é muito simples, tá certo? Mas perceba que a crítica feita a alguém é de maneira indireta, tá? Normalmente as pessoas não são identificadas nas cantigas de escárnio, ok? A linguagem é bem trabalhada, você percebeu que é bem organizadinho, no finalzinho tem sempre a mesma rima, tá? E tem ironia, tá certo? Ironia. Olha o outro. Rói queimado morreu com amor em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que gran bem queria, e por se meter por mais trovador, porque lhe não quis o bem fazer, fez seu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois ao terceiro dia. Eu quero que você perceba que a crítica aqui é uma crítica direta, tá? Geralmente a pessoa é identificada lá em cima, rói, tá? Linguagem agressiva.
muito agressiva, muita zombaria. A linguagem também é uma linguagem culta, tá certo? Foi bem organizado aí, bem centrado. Você tem no primeiro exemplo uma cantiga de escárnio, tá certo? E você tem no segundo exemplo aí uma cantiga de maldizer, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos principais autores do trovadorismo português, tá certo? Então vamos lá. Paio Soares de Taveirós. Então quem foi esse rapaz? Paio Soares era um trovador da primeira metade do século XIII, tá? De origem nobre, e o autor da cantiga de amor à Ribeirinha, considerada a primeira obra em língua galaico-portuguesa, tá certo? Paio Soares, ele introduziu o trovadorismo em Portugal, viu? A gente viu isso lá nos primeiros slides, tá certo? Então, Dom Dinis. Quem era Dom Dinis? Dom Dinis foi um rei importante para Portugal. Sua lírica foi de 139 cantigas, a maioria cantigas de amor, apresentando alto domínio técnico e lirismo, tendo renovado a cultura numa época em que ela estava em decadência em terras ibéricas. Até agora eu quero que você perceba que os trovadores dessa época não eram qualquer pessoa, né? Então, Paio Soares era de origem nobre. Dom Dinis foi um rei. Então, os trovadores não eram qualquer pessoa, tá bom? Então, um outro aqui, Dom Afonso X. Quem era o Dom Afonso X? Dom Afonso X, o Sábio, foi rei de Leão e Castela. É considerado o grande renovador da cultura peninsular na segunda metade do século XIII. Tá? Acolheu na sua corte trovadores, tendo ele próprio escrito um grande número de composições em galaico português, que ficaram conhecidas como Cantigas de Santa Maria. Ele também promoveu, além da poesia, a historiografia, a astronomia e o direito, tendo ele elaborado general, História, a Crônica de Espanha, Libro de los Juegos e Las Sete Partidas, Fuero Real, Libros del Saber de la Astronomia e entre outras obras de Dom Afonso X, o Sábio. O trovadorismo é realmente uma classe literária muito interessante, tá certo? E eu gostaria então que vocês ficassem com o exercício, tá bom? Vocês vão ler na página 5 os conceitos de prosa e poesia e montar um mapa conceitual. Eu lembro já ter passado uma atividade semelhante não, igual a essa, tá? Esse mapa precisa estar bem organizado, pois deverá ser postado. Além disso, devem marcar a escola e a mim, para que eu o observe, tá? Atenção, não poderá ter erros gráficos, uma vez que vocês terão até o dia 3/7/2020 para postarem seus mapas conceituais. Essa atividade vale 1 ponto. Então é isso, gente. Um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.